que ensinar nas suas aulas de reforço escolar, nas suas aulas particulares. Como ser assertivo para mostrar para os pais os resultados que eles querem. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e já atendi a crianças com dificuldades também. Então, vamos ao nosso assunto. Primeira coisa, esqueça essas apostilas, esses materiais que dizem, né? Tudo do reforço escolar do primeiro ano, tudo de reforço escolar do terceiro ano. Primeira coisa que você faz quando você recebe um aluno novo é, antes de receber a criança, conversar com os pais da criança e ouvir qual é a queixa. Se tem procura por reforço escolar, existe uma queixa que provavelmente veio da escola. Então, se você conversar com os pais e ver que eles não sabem expressar qual é a dificuldade da criança, eles podem dizer somente assim: ah, meu filho perdeu média. Então, você pode pedir que traga as provas que ele fez, os trabalhos que ele fez, assim você vê o que está sendo trabalhado e quais são os erros da criança. Você também pode pedir que a professora relate as dificuldades dessa criança. Afinal de contas, se tem reforço escolar, se tem aula particular, é porque teve uma queixa. Se for algum caso de prova seletiva, você procure provas seletivas, né, e veja qual é o edital, o que vem, né, em relação a essas provas seletivas, né? Às vezes a criança vai tentar fazer uma prova para entrar numa escola específica, então veja provas de anos anteriores, mas geralmente o problema é a criança que não está conseguindo acompanhar a turma, é a criança que não está conseguindo assimilar, desenvolver as habilidades previstas para aquele ano. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, conversar com os pais e ouvir a queixa. A queixa do professor, a queixa dos pais. Em seguida, você vai fazer a sua diagnose, você vai fazer a sua sondagem específica naquele ponto onde houve a queixa. Lá na escola, quando nós vamos fazer a nossa diagnose, quando nós vamos fazer a nossa sondagem, nós vamos verificar todas as habilidades de todos os componentes curriculares. Aqui com essa criança não. Os pais apresentaram uma demanda. Meu filho perdeu média em matemática. A professora disse que ele não sabe dividir. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar atividades, eu vou propor jogos, eu vou propor atividades para poder observar. Essa criança, ela não compreendeu o que é uma divisão? Essa criança não memorizou os fatos fundamentais, atabuado da divisão? Essa criança não compreende um problema de divisão quando lê? Essa criança compreendeu a divisão, entende o que é dividir, entende o problema, mas não está sabendo executar a operação? Não está sabendo fazer o procedimento de cálculo? Aí você vai avaliar, você vai ter uma boa avaliação. Não, essa criança, ela, por incrível que pareça, ela até sabe dividir, só que ela não aprendeu o sistema de numeração decimal bem aprendido, e aí ela confunde algumas questões ali da formulação do número. Talvez seja isso. Então, você ouviu aos pais, você faz o seu diagnóstico, né, para descobrir naquele ponto, você ainda vai esmiuçar mais, né? É igual o nosso sistema digestivo. A gente recebeu um alimento, a gente mastiga, depois o estômago vai trabalhar mais e depois, né, vai trabalhar mais, até que a gente absorva tudo que a gente precisa. Então, a gente vai fazer isso com a dificuldade também. Ouça a reclamação. Às vezes a reclamação vem assim, essa criança não sabe nada. E aí você vai investigar e descobrir em que pontos que essa criança não está conseguindo e vai descobrir por que ela não está conseguindo. Descoberta, feita a sua sondagem, você vai planejar atividades para trabalhar aquela dificuldade que a criança tem. E aqui você está com uma, no máximo 2 ou 3 crianças, porque são aulas particulares, né? Mas geralmente com uma. Então, você tem como
como dar uma atenção maior para ela. É interessante que você faça essa aula particular o mais personalizada possível. E também é muito importante que você selecione bem as atividades que vai trabalhar. Não adianta você repetir as mesmas atividades que o professor de sala de aula está fazendo. Fala recorrente de professor, já falei 1000 vezes, a criança não escutou. Então a gente vai ter que parar de falar e fazer outra coisa. Que outra coisa, Ludmila? Vou ter que fazer mágica? Não. Você vai demonstrar, usar o material manipulável, usar imagens, usar o contexto da criança como exemplo para aquilo que der para fazer analogias. Então você vai fazer o mais lúdico possível para a criança compreender e só depois você vai fazer as atividades de fixação e as atividades de memorização. Assim, a sua criança vai dar resultado na escola, vai dar resultado para os pais. Então, a gente precisa seguir esses passos. Para personalizar esse plano, né, que é uma aula individual, para personalizar esse plano, o app que eu uso quando eu preciso atender é muito bacana. Por quê? Lá a gente tem a possibilidade de disponibilizar materiais. Então, como é que eu faço? Eu tenho apostilas, eu tenho atividades, eu tenho vídeos explicando, né? Eu tenho diversos materiais que eu posso disponibilizar aos meus alunos. E a gente tem a possibilidade aqui de disponibilizar para qualquer pessoa que acesse esse serviço. Então, qualquer criança que for ver a aula particular pode ver. O que eu colocaria aqui, por exemplo, as nossas regras. Olha, a professora vai passar atividades para que você faça e no nosso encontro a gente vai corrigir. Esse encontro pode ser virtual ou presencial, né? Mas aqui, no meu caso, eu sempre uso o virtual mesmo. Então, vou passar vídeo para você assistir, vou passar atividade para você fazer e no nosso encontro eu vou corrigir com você, Então, aqui eu daria as regras. Faça nas datas que combinamos para que tenha um bom aproveitamento, né? Escreva de tal maneira, use o caderno de tal maneira, use as atividades de tal maneira, acesse nos dias corretos. Eu vou te enviar um e-mail te lembrando do nosso encontro. Confirme, por favor. Na verdade, quem envia a plataforma, né? Assim que você marca, ela vai enviar o e-mail de confirmação. Então, a gente coloca ali como avisos gerais uma coisa para todo mundo. E eu tenho também a possibilidade de colocar para cada criança. Então, se eu atendo o Tiago na segunda-feira e o Tiago está fazendo atividades de alfabetização, vou disponibilizar material de alfabetização para ele. Se eu atendo o Matheus na quinta-feira e o Matheus está no 5º ano e eu estou dando aula de matemática, para ele eu vou colocar materiais de matemática. Esses materiais que eu posso incluir aqui são vídeos e também materiais em PDF, materiais escritos, né? Para que ele possa fazer, para que ele possa olhar. Também posso colocar os links, link de formulário, que é bem bacana para a gente dar atividade. Então, eu espero que essa aula tenha clareado suas ideias para você entender como planejar suas aulas particulares e dar resultados. Afinal de contas, os pais te procuram para ver o resultado no final. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha e segue aqui para ver novos vídeos, que esse assunto a gente ainda vai falar muito dele. O link do app que eu uso tá na descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima!